Pessoal, primeiramente, boa noite, obrigado. Obrigado, presidente Natan, pelo convite. Natan, como disse, é um amigo meu de longa data. Se falhar minha internet, me perdoa, hoje está oscilando um pouquinho aqui. Aí você pode me dar um toque, qualquer coisa eu paro aqui a apresentação. Eu falo um pouquinho rápido, falo demais, mas eu vou tentar explicar um pouquinho da nossa história para criar, ver se de repente tem relação com o negócio de vocês. Primeiro, é uma honra estar falando aqui para o pessoal do Maringá Leste, um clube, né, que a gente tem muitas referências muito boas para o Rotary. Né? Eu, como rotariano, tenho uma honra muito grande de estar falando com vocês, e principalmente representando aqui o nosso clube, o Maringá Colombo, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E minha responsabilidade aqui perante vocês aumenta muito, porque eu estou vendo vários dos meus companheiros aqui presentes. Então, eu queria agradecer ao presidente Leandro, que está aqui, o nosso próximo presidente, Evandro, que também está, o Fabião, o Marlos, o Norvan, o Celso. Agradecer esses companheiros pela ajuda. Mas, na verdade, vocês estão me botando numa pressão aqui, gente, que eu não sou palestrante, eu não sou vendedor de sonhos, eu não sou nada disso. Eu sou só realmente um cara que trabalha com e-commerce e queria passar um pouco da minha experiência para vocês, atendendo a um chamado do Natan, quem eu tanto gosto, e quero ver se isso contribui de alguma forma e me coloco à disposição também ao final para esclarecer qualquer coisa. Tá? Então, agradeço essa confiança depositada. E vamos lá, eu comecei com e-commerce em 2004. Em 2004 a gente nem falava de e-commerce. Comecei por uma necessidade minha, eu estudava agronomia e eu era período integral, né? E como era período integral, como que eu ia fazer para trabalhar? Tinha que ajudar em casa, meu pai é transplantado, o Natan conhece bem a história, não vou me aprofundar nela, porque eu não estou para contar uma historinha triste para vocês. E aí eu precisava trabalhar para ajudar em casa, e a única jeito que eu encontrei foi começando a vender pela internet. Na época a gente tinha um arremate.com, o comecinho do Mercado Livre, e eu comecei a vender nessas plataformas, né? Vendia nos horários à noite, horários vagos, porque, como eu disse, a agronomia era período integral, e era onde eu me encontrava. E minha ideia era parar, terminar essa agronomia, parar com isso, e aí poder trabalhar realmente naquilo que eu gostava, que era agronomia. Só que as coisas foram acontecendo de tal forma que realmente eu fui me aprofundando, fui gostando, e ali aquilo que era para ser uma coisa improvisada acabou se tornando a nossa principal renda. Né? Hoje a gente tem um e-commerce que se chama Venture Shop. A Venture Shop é um e-commerce de nicho, a gente trabalha com equipamentos outdoor, né? E de 3 anos, 4 anos para cá, hoje é o principal player em site do segmento no Brasil. Né? Eu falo isso não por arrogância ou por qualquer coisa do tipo, mas é que a gente tem muito orgulho da nossa trajetória, já que foram 16 anos de batalha, de luta, e não foi nem um pouco fácil. Né? Então, a gente construiu esse e-commerce estando em Maringá, não estou em São Paulo, não estou no Rio de Janeiro, não estamos em nenhum polo muito grande. E aí a gente construiu essa história nossa aqui. A gente, quando pensa em e-commerce, a gente pensa o quê? Americanas, Netshoes, né? A gente pensa nessas empresas grandes, né? A gente pensa que e-commerce é uma coisa, como disse o outro colega que falou em primeiro, desculpa, me fugiu o nome, a gente pensa nessas empresas maiores, né? Mas na verdade que o e-commerce é mais um canal de venda. Eu lembro que quando a gente começou o e-commerce, pouco se falava de e-commerce, como eu disse. Era uma coisa meio do improviso. Né? Vender pela internet era uma coisa, até hoje, é um tabu para muita gente. Né? Mas ele é mais um canal de venda, mais um canal de contato com o seu cliente, mais um canal de comunicação com o seu cliente. Então, uma coisa não anula a outra. Né? Tanto é verdade que se vocês forem ver hoje em dia, existe um movimento dos e-commerces irem para o mundo físico. Então, antigamente se falava assim, antigamente, que eu digo 3, 4 anos atrás, se falava que um e-commerce ele tinha que ir para o meio... uma loja física tinha que ir para o meio online, senão ela não existiria no futuro. O que eu também acredito um pouco nisso, né? Uma empresa que quer crescer e quer desenvolver mercados, ela tem que, obrigatoriamente, de algum modo, estar no meio online, né? O modo que vai ser, aí é uma outra questão. Mas hoje existe um movimento contrário também. O e-commerce, por si só, ele não se sustenta, né? Na maioria das vezes, porque a operação logística é muito complexa. Né? Então, hoje, grandes e-commerce já estão indo para o meio físico, de uma forma ou de outra, ou com parcerias, ou com corners, ou com bandeiras, ou com ponto de retirada, né? Mas eles estão indo para o meio físico, sim. E a tendência é que cada vez mais a gente tem o e-commerce omnichannel, né? Que também já está um pouco até desgastado, no meio online já está um pouquinho desgastado. Já é uma realidade, quero dizer, né? E aí, como que a gente pode trabalhar com e-commerce? Como que eu posso vender pela internet?
A gente pode colocar um marketplace, né? Por exemplo, eu não quero montar site, é muita tecnologia, é muito trabalho, só quero vender. Né? Eu costumo dizer, até tem um amigo nosso que está aqui, me perguntou esse dia sobre e-commerce, falei, tem duas formas de você vender pela internet. Você pode vender pela internet, ou você pode levar a sua empresa para a internet. Né? E aí são coisas diferentes. Vender pela internet, eu posso me associar a um marketplace, colocar o meu produto dentro de um marketplace e colocar ele para vender lá. Você usa do acesso que aquele site tem, por exemplo, um Americanas, do grupo B2W, né? Americanas, Submarino, Shoptime. Ou você pode pegar um grupo Cenova, né? Via Varejo, né? Agora, Via Varejo, pegar Ponto Frio, Extra, algumas empresas assim, pode vender no Mercado Livre. E aí você consegue trabalhar vendendo os seus produtos, a sua marca, inclusive, dentro desses canais. Né? Hoje a gente vê um processo de pessoas que têm marcas vendendo muito forte. Aqui em Maringá mesmo nós temos dois grandes que vendem muito forte, que é, por exemplo, a Gazin e, salvo engano, a FA Colchões, vende muito forte em marketplace. Né? São empresas que, né, têm um volume grande e vendem muito forte em marketplace, e são da nossa cidade, porque o marketplace dá essa visibilidade. Né? E dá o acesso, quando você está na internet, o limite você determina. Você pode vender para a tua cidade, como você pode vender para o Japão. Né? Essa é a grande, é a magia ali do e-commerce, é essa. Né? E aí, de repente, você vai falar assim, não, eu não quero vender marketplace, eu não quero atender o Brasil todo. Você pode vender pelo WhatsApp, isso é vender pela internet. Né? Você está usando um meio digital para promover uma venda. Mas eu não trabalho com produto físico. Não, você pode vender serviços. Hoje a gente vende cursos, vende-se seguro pela internet, vende-se de tudo pela internet. Você pode criar um produto digital, inclusive, né? Um produto que não existe fisicamente, não é um curso, não é nada, e é um produto digital. Tem gente, por exemplo, a questão dos afiliados. Isso é um e-commerce também, né? Ele está vendendo o serviço de afiliados ali dentro, né? De promover outros sites. Então, você pode criar um app, você pode criar um aplicativo, né? Para vender produtos, serviços. Enfim, existem várias formas de você colocar o seu negócio na internet. O não querer é uma opção, mas eu não quero vender pela internet, acho muito complicado isso, é uma opção. Né? A gente pode não vender pela internet, você pode fazer essa opção de não vender pela internet. Mas saiba que você, em algum momento, você vai ficar defasado, independente do modelo de negócio que você tiver. Se você não ficar defasado, você vai perder para um concorrente teu. A gente vê nessa pandemia, né, e acho que inclusive um dos motivos da gente estar falando sobre isso é em função da pandemia, que a maioria das pessoas não estavam preparadas para isso. E quem estava preparado para isso está colhendo frutos. Né? Quem já conseguiu, quem já tinha algum meio de se comunicar, vender pela internet, ou vender por WhatsApp, não sofreu tanto. Sofreu, mas não sofreu tanto. Né? Para vocês terem uma ideia, o e-commerce está indo em contrapartida, na contramão dos prejuízos da pandemia. O nosso site mesmo, eu tenho relatos de vários colegas, a gente participa de uma associação de e-commerce aqui na cidade, é de que ou dobraram ou triplicaram suas vendas. Né? Mas por que isso? Porque as pessoas não estavam preparadas, e quem não estava preparado ficou para trás. E nisso o concorrente vai se criando, aquele concorrente que não dava tanto trabalho, agora ele já estava vendendo pela internet, sabia vender pela internet, mesmo que pequenininho, ele vai dar trabalho para quem não sabia, e que já era grande. Então, é uma opção. Ficar parado, estagnado, é uma opção. Só que é uma opção que pode trazer consequências. Todas as decisões que a gente toma, sejam elas propositivas ou não, elas trazem consequências. E essas consequências podem ser boas ou ruins. Então, assim, por experiência minha e pela minha bagagem, eu acredito que, assim, mesmo que você tenha dificuldade de vender pela internet, não é um bicho de sete cabeças. O colega ali falou bem, não é uma coisa... A gente não tem que, olhando de frente, fica grande, mas você não precisa começar dali. Tem como começar menor, tem como começar de uma forma mais simples. Eu comecei em 2004 com uma dívida de R$5.000, que eu consegui com o pai de um amigo meu, um empréstimo, para poder comprar um pouquinho de produto, e coloquei no Mercado Livre. Hoje, em 2020, 16 anos depois, eu faço parte de um grupo de empresas, que a gente tem várias empresas, algumas relacionadas ao digital, outras não, que a Venture Shop, que é a nossa principal empresa, o nosso principal negócio, é o principal player do Brasil. Então, desculpa, eu estou mexendo aqui porque está caindo toda hora perdão. Então, eu acho que assim, a gente não pode subestimar algumas coisas. O que pode começar despretensiosamente pode virar o teu principal negócio. E talvez hoje uma decisão de você
ir para o e-commerce, ou ir para a internet, ou não, pode determinar se daqui 5 anos, 2 anos, 1 ano, você continua existindo como empresa ou não, né? E como eu disse, a tendência é que cada vez mais, inclusive, as empresas online, elas venham para o meio físico. Então, cada vez mais a competição também vai ficar mais difícil, inclusive com essas empresas online. Que eu sei que para o pessoal do meio físico já era uma coisa assim, porra, a internet está me ferrando. E o que eu ouço de loja física falando, o cara da internet está me ferrando. Nossa, o cara que vende internet só ferra o mercado. E não é mentira. Só que vai ferrar cada vez mais, porque eles vão vir para o meio físico também. E o grande lance desses e-commerce é o quê? Que nem a maioria dos grandes e-commerces não tem o compromisso com o lucro, com o rendimento. Eles têm um compromisso com o crescimento. A gente teve o Uber sendo citado aqui, mas o Uber, pasmem, 2019 fechou com prejuízo de 8,5 bilhões. Prejuízo de 8,5 bilhões. É surreal. E é uma empresa que está quebrando com os sistemas de táxi do mundo. Não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, o que é bom, o que é ruim. Isso veio para ficar. Mas é uma empresa que está tendo 8,5 bilhões. Por quê? Existe uma filosofia nas empresas, principalmente as ligadas ao digital, de crescer muito rápido para ganhar valor de mercado, para serem vendidas ou para então começarem a lucrar. O próprio Facebook, quando foi criado, não tinha uma intenção intrínseca de ganhar dinheiro, obviamente, porque ninguém empreende pensando diferente, mas o objetivo inicial não é o ganhar dinheiro, é ganhar valor de mercado. Né? Eu não posso me dar esse luxo. Né? Eu não posso me dar esse luxo. Eu estou em Maringá, eu tenho uma empresa, tenho minha família, tenho meus funcionários. E aí, como que a gente fez para brigar com essas empresas que rasgam dinheiro, que queimam produto, que estão no mercado? A gente optou por aí um caminho diferente. Aonde esses caras pecam que eu posso bater neles? Onde que eu posso brigar com uma Americanas? Onde que eu posso brigar com uma empresa grande? Aí foram 2 momentos muito importantes da minha vida. Eu fui no primeiro fórum de e-commerce que teve no Brasil, e a gente descendo do avião ali em Campinas, entrando no ônibus daquele aeroporto de Campinas, eu lembro disso como se fosse hoje. Um cara cruzou a gente, eu estava com mais 2 amigos, um cara cruzou a gente e ele disse assim, vocês estão indo para o fórum de e-commerce? Do nada ele falou isso. Estamos indo para o fórum de e-commerce. Não precisam ir. Vocês trabalham para um e-commerce grande? A gente falou, não. Então nem precisa ir. Porque os e-commerces nenhum vai se fazer. Só os grandes vão ficar no mercado. Porque é impossível que vocês consigam concorrer com esses caras vendendo de tudo. Na época, a ideia de se vender em e-commerce era vender de tudo. Eu vendia de tudo. Eu vendia televisão, fogão, vendia de tudo. E vendia as coisas que eu gosto, que são os esportes que eu vendo hoje na Venture Shop. E esse cara falou isso, falou assim, cara, esse cara tá falando que eu vou quebrar. Eu tinha começado, eu tava no começo, eu tinha uma arrogância daquele cara que começa, que sempre tem um pouco de, eu sou melhor que todo mundo, né, eu sou foda. E aí eu falei, não, esse cara tá maluco. Quem que é esse cara para falar para mim que eu vou quebrar? Eu era nada, né? Ainda sou, mas na época eu era mais nada ainda. E aí esse cara falou isso para mim, falou, olha, você vai quebrar porque nenhum e-commerce vai se fazer, tá vindo muito investimento de fora, investimento de capital, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, depois de uma semana com raiva daquilo, aquilo me marcou, eu falei, esse cara tá certo, eu vou quebrar, porque eu tô querendo brigar de igual para igual com esses caras. Eu tenho que achar um nicho, eu tenho que nichar. Foi mais ou menos na época que a Netshoes fez o nicho, que começou a vender tênis. Ela focou no tênis, né? Pô, quem diria que ia ter um site que vendesse só tênis e fosse um dos principais sites do Brasil? Eu vi o crescimento da Netshoes, eles começaram vendendo no Mercado Livre, assim como eu. E eu falei, eu tenho que achar um nicho. E aí fui começando a ir para aquilo que eu gosto de vender, porque é a minha verdade. Hoje eu trato a minha empresa como ela sendo a minha verdade. Eu até falei para os meninos do Interact domingo que acho que a principal qualidade, não é qualidade, mas o que me faz motivar no dia a dia é trabalhar com as minhas verdades, os meus sonhos, os meus valores, com tudo isso, né? Eu deixei a agronomia e estou trabalhando com e-commerce. Como que eu posso me sustentar dessa forma, emocionalmente, dentro de mim, e aceitar que isso é uma coisa boa? São as minhas verdades. Então eu levo a minha empresa dentro dessa minha verdade. E aí uma das minhas verdades são esses produtos que eu comercializo. O Natan acompanhou, ele ia direto lá. Eu nasci no meio rural, eu fui criado no meio rural, pescando, atirando com carabina de pressão, acampando com os meus amigos. E
E a Venture Shop é isso. A Venture Shop a gente vende camping, carabina de pressão, enfim, esse tipo de produto, pesca, esse tipo de produto. E aí a gente nichou para Venture Shop, mudamos o nome, Venture Shop. E aí o segundo ponto eu falei, cara, e agora? Como que eu vou alcançar esses caras? E o nosso público, esse meu público, é o cara que vai pescar, é o cara que vai tirar, igual disse o colega ali sobre o caminhoneiro, a gente também tinha esse problema, que era um público que não estava habituado a lidar com a internet, estava acostumado a ir na lojinha, a conversar e tudo mais. E aí a gente trabalhou muito forte no nosso atendimento, né? A gente trabalhou muito forte no nosso atendimento. Esse atendimento a gente faz de uma maneira diferenciada. A gente faz de uma maneira proativa, a gente não espera o cliente ligar para a gente não espera com que o cara... a gente liga para resolver o problema, não é aquela ligação que você fica horas no telefone, vai abrir um chat e não consegue contato com ninguém, daquelas grandes empresas. A gente faz um atendimento pessoal, batendo um papo, trocando ideia, conversando sobre as experiências do segmento, e a gente trabalha muito com a verdade. Então, por exemplo, eu vou vender um produto para um cara, eu não vou vender aquilo que eu não acredite que sirva para ele. A gente vende, a gente conversa com o cara, entende o que ele precisa, e aí a gente entrega aquele valor, que é o mesmo que tenho certeza que vocês fazem no negócio de vocês. Ou conversando com um cliente, ou atendendo um representante. É levar essa essência, essa verdade que fez você ter sucesso no teu negócio, levar para o meio do e-commerce. E você pode fazer isso também, qualquer um pode fazer isso, inclusive, né? Só que eu tive que estudar muito, porque a gente tem alguns desafios, né? E aí a gente tem um desafio dentro do Brasil, aí depende do que você vai escolher fazer também. Se você vai vender aqui dentro da cidade, é mais fácil. Parte logística, motoboy, consegue entregar produto em qualquer lugar de Maringá com motoboy, se for um serviço, você consegue prestar à distância, você consegue mandar uma apólice de seguro, você consegue mandar por e-mail, né? Assinatura, você consegue colher uma assinatura digital ou escanear, alguma coisa assim. Existem meios de se fazer isso, né? Mas no meu caso, eu vendo para o Brasil inteiro. Então, eu tive um desafio logístico gigante, que é vender a partir de Maringá para o Brasil inteiro e concorrendo com e-commerce de São Paulo, que estão num centro logístico absurdo. Fomos lá, conseguimos um meio de levar o nosso produto até São Paulo e redespachar a partir de São Paulo. Tecnologia, a gente está também fora de polos tecnológicos. Rio Grande do Sul é um grande polo tecnológico, São Paulo e Rio de Janeiro, não preciso nem falar. Como conseguir parceiros de tecnologia, como conseguir desenvolver essa tecnologia. Mas quando a gente fala de tecnologia, aí cria-se esse monstro, a tecnologia. Mas o WhatsApp é uma tecnologia, o teu Instagram é uma tecnologia. Agora, no nosso caso, nós procuramos criar uma base sólida, bem sólida. Eu falei do atendimento, e aí eu entro no assunto que o amigo ali falou do SEO, né? O que fez a Venture, e aqui eu não quero nem vender o seu serviço, eu estou falando da experiência nossa, até porque existem pegadinhas no SEO, né? Que foi que a gente realmente investiu nessa construção de longo prazo. A gente lá atrás não optou por aquela ideia de só vender na internet. A gente optou por ser uma grande marca dentro da internet. E aí, para isso, a gente teve que construir uma base sólida, para isso a gente teve que construir um crescimento escalonado, mas com fundamentos, para que a gente pudesse sustentar e não ser uma empresa que só cresce e quer ser vendida lá na frente, né? Então, esse foi um grande desafio para a gente, trazer esse conhecimento, trazer essa tecnologia para dentro de Maringá. E aí que eu falo que é o que precisa ser para todo negócio. Sair da zona de conforto que a gente fala, ir atrás de conhecimento, ir atrás de informação, né? Ter um propósito, criar uma empatia com o teu cliente. Mas o e-commerce, ele não tem nada de diferente de uma empresa normal. Tirando aqui, diz respeito à tecnologia e essa questão logística, é só uma questão de conhecimento, é só uma questão de buscar informação. E hoje a informação está muito mais acessível do que estava em 2004. Hoje, entrar no e-commerce, não querer entrar no e-commerce é quase uma desculpa para não querer sair do lugar. E não é uma desculpa que é ruim ou positivo isso. Não, é uma escolha, como eu disse lá no começo. A escolha cabe a cada um. Só que tem que se pensar se essa escolha vai me afetar daqui a alguns anos ou não. Se eu posso deixar um conselho, eu não vou conseguir ensinar aqui a fazer e-commerce, o que eu aprendi em 16 anos, e não aprendi tudo, porque cada dia a gente aprende coisa nova, em 15 minutos. O que eu posso deixar é assim, vamos buscar conhecimento. Aonde que eu busco conhecimento? Com gente que vende ferramenta, com gente que está... Eu aconselho aí, no núcleo de e-commerce de Maringá,
que é uma associação que a gente criou, né, a partir de um projeto da Sim, né? Eu estava lá no comecinho, hoje eu não participo ativamente, mas eu aconselho, porque lá tem e-commerce em todos os níveis, e quem quiser entrar no e-commerce, eles dão todo o suporte. Existe a trilha do e-commerce no Sebrae, que é para fazer um mapeamento em que ponto você está para entrar no e-commerce e dar algumas sugestões. E eu, como companheiro de vocês, estou à disposição para o que vocês precisarem de informação e de tudo que vocês queiram saber sobre isso. O fato é, e-commerce ou internet é a realidade nossa do dia a dia. Olha onde a gente está aqui hoje. A gente está fazendo uma reunião de Rotary na internet. Dali para vender 2 passinhos. Tá? O que eu tenho para trazer é isso, eu espero que tenha contribuído de alguma forma. O que eu tinha para trazer é a minha experiência. Eu não estou aqui para vender, como eu disse, sonhos, mas espero que, de alguma forma, eu possa ter inspirado alguém a ir para esse lado, porque eu acredito piamente que isso é o que vai trazer algum benefício para vocês no médio e longo prazo, com toda certeza. Maravilha. Muito bem, muito obrigado, Juca. Excelente apresentação. Cara, você falou muita coisa de valor. Com certeza, o pessoal que... A gente tem alguns companheiros aqui que tem negócios tradicionais, né? E negócios offline, ou seja, negócios que estão nesse mundo real, físico, e ainda não estão no online. Muitos trabalhando com vendas e tudo mais. Então, é uma tendência que é inevitável, tá? E quem demorar muito para agir em relação a esse foco, esse objetivo, vai ficar para trás mesmo, cara. É isso que você falou, é exatamente isso. Bom, pessoal, para dar sequência aqui, lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma questão, ou uma posição para se levantar em relação aos posicionamentos do Giuseppe, do Geilson e do Felipe, segura aí, anota, tá? Que no final da reunião a gente vai abrir para o bate-papo, tá bom? Beleza, Renato? O Renato tá querendo falar. E segura aí, anota aí, esse negócio não esquece não, cara. Juca, você vai ficar aí até o final da reunião? Com toda certeza, estou aqui para prestigiar a reunião de vocês. Com toda Maravilha, certeza. é uma reunião de quase 2 horas aí, mas tô tranquilo. Pessoal, se vocês tiverem algum compromisso aí, alguma coisa, precisarem sair, vai ter a gravação aí disponível para vocês, tá? Vocês fiquem à vontade. Então, sem problema nenhum. Naturalmente, essa reunião é mais longa, porque é um assunto que dá muito pano para manga, e eu queria abordar tudo isso em uma reunião só, mesmo porque eu já não tenho mais muitas reuniões pela frente, né? Então, vamos dar sequência aqui, galera.